ainda no governo Rosinha, governadora Rosinha, teve uma chacina lá em Nova Iguaçu, se mataram mais de 19 pessoas. Aí ela veio para a televisão e veio dizer que o processo ia ser mais rápido possível e as pessoas iam ser indenizadas. Até hoje isso não aconteceu. Quantos anos tem que ela saiu do governo? Muito bem, amigo, se você é um camarada que está esperando um precatório, você sabe o que é precatório? Sabe, não sabe? Porque para quem não sabe, o que é precatório? Eu sou é um direito. Eu sou um estou esperando da aeronáutica. Então o que é precatório? É um direito que você tem junto ao Estado, de Estado te remunerar em cima da ação que você ganhou como causa. Eu sou um exemplo, eu sou militar da reserva. Então, por exemplo, peraí. O sujeito no Rio de Janeiro hoje, quando ele recebe um precatório, ele está no mínimo 10 anos esperando. No mínimo. O mais novinho tem no mínimo 10 anos. Eu conheço cara com 70 anos. Eu conheço cara que já morreu. Não recebeu o precatório. Então, peraí. Onde é que está a justiça? Onde é que está a justiça? Então, olha só. Então você tem um juiz, todo mundo sabe que a pena alternativa aqui no Brasil falhou, não funciona, né? Não funciona, porque o juiz não quer ter mais trabalho para ficar policiando aquele cara que ele deu pena alternativa. Então, é uma classe que é preconceituosa, que discrimina sobre todos os aspectos e defende o Todo-Poderoso. Supremo, meu amigo, para com essa babaquice de dizer que Supremo é defensor, é a última instância, defensor do direito do cidadão. Quando é que você vai para o STF? Eu não sei quanto é que está o valor agora, mas você sabe que você mandar a causa para o STF, se eu não me engano, deve estar 7 ou 10 mil reais. Todo cidadão comum pode fazer isso, para pagar isso aí, né? Moleza, né? Ele ganha um salário mínimo, dá para ele chegar a puxar 10 mil para mandar uma causa para o STF. E com detalhe, se ele vai ganhar ou não, só Deus sabe. Muito bem. Não, aí depende do outro lado. Se o outro lado está mais forte, pode ter certeza que você vai perder. Não tem isso. Inclusive... E não será ressarcido. Exatamente. Inclusive, tem ministros do Supremo que sentem em cima de causas de grandes empresas para não andar, para não indenizarem. Para não indenizarem. Para essas empresas não indenizarem o governo. Então você tem ministro do Supremo que trabalha contra o país e a sociedade. Depois é a Previdência que quebra o país. Exatamente. É a Previdência que quebra. Exatamente. Mas eles não falam que tem, juntando várias empresas privadas, que só negam a Previdência há anos, e a soma passa de 500 bilhões de reais. Ninguém cobra, a justiça não cobra. Cadê a cobrança? Está devendo? Tem que pagar os cofres públicos. Desconta do funcionário e não repassa para a Previdência. E a Previdência sempre foi superavitária, não deficitária, como eles apresentam aí, descaradamente. O déficit que existe na Previdência é porque as empresas sonegadoras não pagam desconto do funcionário e não repassa para a Previdência, não repassa para os cofres públicos. Exatamente. Aí o que acontece? Falta dinheiro. É a Previdência que quebra ou é o calote dessas empresas que quebram o Brasil? E ainda assim a Previdência continua superavitária. Ainda assim continua. Eu quero só um detalhe aí que a gente tem que ver, é o seguinte, olha só. Quando eu citei o caso aqui da Turquia, o cara botou 700 juízes na cadeia, eu acho que foi pouco ainda. Porque você pega, por exemplo, quer ver o golpe agora? O golpe no Brasil foi aliado quem? Você sabe que o próprio Supremo julgou. O próprio Supremo julgou. Não é? O seu Lewandowski lá, junto com o presidente do Senado e tal, que fez aquela palhaçada. Que ali tudo foi uma palhaçada. Chamar o eleitor de otário, de imbecil, e pegar o país e vender para os americanos. Isso é o resumo da ópera. Então se já estava tramado. Aí o que acontece? Olha só, ele botou 700 na cadeia. Aí você pega
Você pega na Bolívia, o judiciário ajudou a derrubar o Evo Morales. Você vai para a Argentina, o judiciário tentou botar a Cristina Kirchner na cadeia, só que ela peitou. Cristina Kirchner. Exatamente. Aí você vai, o judiciário ajudou a assassinar o presidente do Peru, ajudou a assassinar o seguinte aspecto. Claro que o cara se matou, mas começou a perseguir em função do judiciário. O cara caiu no desespero, Alan Garcia pegou e se matou. Aí você vai na Colômbia, o judiciário trabalha interesses do governo americano. Aí você vai no Peru não, na Bolívia. no Uruguai, não, na Bolívia já falei. Aí você vai no Uruguai e você vai no Chile, trabalha em função dos interesses, o judiciário trabalha em função dos interesses do que dita o governo americano. Então, quer dizer, para que judiciário, cara? A sociedade tem que pensar seriamente para que importância tem o judiciário. Para defender rico, então, a extensão da Força Armada. Aí você fala o seguinte, ou bota tudo militar para virar do judiciário, ou bota tudo judiciário para virar militar, pô. Cria uma porra só, para de enganar. Porque, na verdade, é um órgão de repressão contra a sociedade e contra o Estado. Isso não é questão de opinião, isso são fatos. É por isso que o cara da Turquia, o Erdogan, botou 700 juízes na cadeia. Aí eu citei aqui o caso do André do Rap, vou citar mais um aqui muito famoso, teve muita repercussão na mídia. O caso daquele delegado de Polícia Federal, Protógenes Queiroz, inclusive se elegeu deputado federal, comandou uma operação da Polícia Federal uns anos atrás, Operação Satyagraha, onde foram presos o banqueiro Daniel Dantas e vários empresários e políticos envolvidos em lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, corrupção ativa e passiva, formação de quadrilha e outros. E ele agiu dentro da lei. Um delegado de Polícia Federal, ele não pode agir por conta própria. Para ele ir lá executar comandar uma operação para prender uma quadrilha, prender pessoas, isso já foi investigado pelo Ministério Público Federal, isso já foi analisado, as provas já foram coletadas pela polícia, pela parte investigativa da Polícia Federal, que é uma instituição que tem credibilidade ainda no país. O Ministério Público Federal, em ação conjunta com a Polícia Federal, já investigou, já provou que o cidadão é bandido, que o cidadão cometeu crimes, denuncia para o juiz federal, o juiz expede mandado de prisão. O delegado agiu dentro da lei, ele não fez nada ilegal ali. E o que aconteceu? Quando chegou lá no Supremo Tribunal Federal, o ministro da época, se eu não me engano, Celso Veloso, se eu não me engano o nome dele é até um louro de óculos. Aliás, perdão, esse aí já é outro caso, desculpa. É outro caso. Não, isso foi o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, isso aí. Esse que eu ia falar agora. Gilmar Mendes. Celso Veloso foi outro caso. Foi aquele político que foi prefeito de São Paulo várias vezes durante anos. Depois a gente volta nesse caso aí. Vamos concentrar no Protógenes Queiroz. Mandou soltar o banqueiro Daniel Dantas. E anulou o processo. Anulou o processo, arquivou o processo. E perseguiu o Protógenes. Perseguiram o delegado Protógenes Queiroz, que hoje não está no Brasil. E foi caçado como delegado. Foi caçado, está lá fora. Se ele vier para o Brasil, ele é preso. Olha que absurdo. Não é absurdo, é a própria, aquilo que eu acabei de falar, é a própria justiça trabalhando para a elite. Como é que pode isso, banqueiro, cara? Olha, o funcionário público Protógenes Queiroz não vale nada. Quem vale é o banqueiro Daniel Dantas. Quer dizer, soltaram um bandido, como ele falou na cara, ele falou em juízo, o delegado falou isso na cara do juiz. Você é um bandido. A polícia está mais de 2 anos investigando ele, é um bandido. Eu só cumpri meu dever como delegado. E sacramentaram o cara. Exoneraram o cara e mandaram o cara lá para fora. O cara está lá fora, se voltar aqui para dentro, aqui para o Brasil, ele é preso. Que justiça é essa, meu Deus? Trabalhando contra o próprio país. Quantos milhões foram sonegados, foram desviados, foram lavados por esse cidadão aí?
que a Polícia Federal provou que é bandido, como o delegado Protógenes Queiroz afirmou, o Daniel Dantas. Quantos milhões foram sonegados, lavados, desviados dos cofres públicos que fazem falta? Se voltar para o Brasil, está preso. E se o cara voltar, o cara está preso. Quer dizer, é uma inversão de valores, quer dizer, é a mesma coisa. O cara faz o certo, está errado. É a mesma coisa que o bandido ir lá assaltar o banco, rouba o banco, ainda vai na delegacia registrar queixa contra as vítimas. Cara, isso não existe. Que país é esse? Bom, o que eu... Mas é isso aí, é próprio que eu falo para você, rapaz. Isso é próprio da extensão. Olha só, vamos pegar aqui um exemplo agora. Uma outra coisa aqui. Uma outra coisa aqui que eu queria falar é o seguinte, olha só. O judiciário, você é um cara que tem poder, aí eu sou juiz, eu seguro o processo ali, até prescrever. Aí morre, o processo morre, não pode mais processar, porque já passou o prazo. Quem é que caiu nessa agora? Vamos pegar um exemplo agora. Serra, José Serra. Uma porrada de processo dele foi por lixo. Por que foi por lixo? Porque a justiça deixou caducar. Então, quer dizer, nós temos justiça que é para deixar caducar? Para ir contra você? Para discriminar o negro? Para ajudar a política a vender a empresa? Para fazer lei? Vamos aqui pegar um exemplo prático aqui. Olha só, vamos pegar aqui um exemplo. Eu não sei se você sabe. Você sabe quantas leis existem no Brasil? Sabe quantas leis existem no Brasil? Quantas leis você acha que existem? Leis. Quantas existem? Milhões. 4 milhões, mais de 4 milhões de leis. Muito bem. Você sabe quantas leis tem lá os Estados Unidos? Não chega a 3 mil. 3 mil leis. Você sabe os países médios da Europa? É 4 a 5 mil leis. No Brasil, mais de 4 milhões. Esse dado de 4 milhões foi de 2010. Então pergunta, aí sim, sem contar agora. Porque, olha só, presta atenção agora. Presta atenção agora. Voltamos ao caso aí do cara aí. Voltamos ao caso do cara aí, desse André. O que aconteceu agora? Eles pegaram, simplesmente anularam esse direito. Então, quer dizer, o cara que está preso lá, o juiz, se ele já não queria porra nenhuma que tinha que ver dentro de 90 dias, agora, que se foda, morra o cara lá. Não, mas engraçado. Que se foda. Mas só para concluir. Só para concluir. Então, olha só, o que ele fez? Ele fez uma lei. Os STF criam uma lei. Então, pergunta a você, para que poder legislativo? Tem que acabar com essa merda. Para que você vai eleger deputado, senador? Para que essas merda? O poder legislativo é para fazer de maior, mas é o STF que está fazendo lei, pô. Então acaba com essa merda. Pega o seu título de eleitor, como já falei, joga no lixo, amigo. Mas você vê agora, o cara aí, vamos pegar aqui um exemplo agora. Agora, o senador que foi pegado com dinheiro até dentro das calças, em todas as partes e tal. E o caramba, muito bem. Muito bem. Então olha só. Muito bem, então olha só. Aí pega o ministro do Supremo lá, o seu Barroso, manda afastar o cara do poder. Mas peraí, o cara pertence ao poder legislativo. Aí o cara atropela. Não estou dizendo que o cara está errado, não. Mas quem tem esse direito de fazer é ele. É o legislativo. Aí o cara manda prender. Veja bem, presta atenção, cara. É uma coisa que a gente tem que entender. Olha só, eu tenho meus limites, você tem os seus limites. Se eu começar a entrar dentro dos seus limites, amigo, daqui a pouco eu vou te jogar no lixo e você não é ninguém. É verdade ou não é? Você tem que dar um basta. Não, pera aí, cara. Pera aí, tá indo demais. Você está indo longe demais. Tem que haver uma interação, exatamente, uma união, um respeitando a posição e a hierarquia do outro, um somando com o outro. Mas não extrapolando um para um, como ele está falando aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, olha só. O que eu quero dizer, veja bem que eu quero que você entenda o seguinte, olha só. Ele chega, muda a lei, ele chega, manda prender o senador, manda ir prender, porque teve ordem de prisão. A Procuradoria pediu. O Barroso disse que não daria porque não precisava.
mas mandou afastar. Então olha só, mas espera aí, cara. Mas espera aí. Então esse país está sendo governado pelo Poder Judiciário. Você quer ver só um exemplo agora? Olha só. Meu último vídeo aí, relembre bem. Relembre bem que eu falei. Você está lembrado disso, que eu falei do Gilmar Mendes. Se o Gilmar Mendes já estava com empate técnico para soltar o Lula e não soltava, é porque ele não queria soltar o Lula. Não falei essa porra? Você pode pegar meu vídeo lá, tá lá. O que ele falou essa semana agora? O que ele falou? Que não tem previsão para julgar o cara. Então, é um covarde e canalha 24 horas por dia. O que está em questão aqui, ó. Então, bem claro aqui, então só para concluir. Então, olha só. Aí ele falou que era o Celso de Mello. Não, que Celso de Mello que vai decidir, que faltava o voto dele. Nada, ele era o relator. Ele poderia votar independente de Celso de Mello. No entanto, não votou. Aí eu citei no meu vídeo anterior que ele não ia votar porra nenhuma, que ele não queria votar. Ele continua, quer continuar a deixar o cara afastado do direito político do cara. Quer dizer, eles fazem o que querem. Aí vai pra televisão, aí fica falando mal do Moro. Todo mundo, porra, que o cara é contra a Lava Jato, que não sei o que. Quantos caras do PSDB o Gilmar Mendes mandou prender? Quer dizer, o processo é contra o Moro agora. Por que ele não resolve então? Se ele é contra a Lava Jato? Para anular todas as decisões. Por que ele não faz? Então, quer dizer, aí o cidadão fica fazendo todo o cidadão idiota e o cidadão fica naquela esperança. Naquela esperança, não, o cara vai fazer, o cara tá mudando, que não sei o que, fica na cultura da esperança. Fica na cultura da esperança, enquanto isso ele bota tudo no bolso, faz todo mundo de otário e ganha rios de dinheiro com essa história. A questão que está aqui, a gente não está defendendo nem Lula, nem Joãozinho, nem Mariazinha, nem ninguém. O que está em questão aqui, ele citou o caso do Lula. São coerências. É a atuação e o posicionamento da justiça brasileira, que usa 2 pesos e 2 medidas. Eu vou citar um caso aqui, foi noticiado na mídia, em todos os jornais na época, lá no final dos anos 90. Uma mulher, ela furtou R$5 na época. Aliás, não era nem real ainda, era cruzeiro. 5 mil cruzeiros. Em valores hoje aí, R$10. Estava dentro de uma Bíblia. Ela pegou 6 anos de cadeia. Era réu primária. 6 anos de cadeia. Porque roubou, em valores hoje, R$10 de uma Bíblia. Está dentro de uma Bíblia. Se for noticiado, eu vou citar até o nome dos jornais que noticiaram isso. O jornal O Dia, A Notícia que não existe mais, Globo e outros jornais aí conhecidos. Jornal do Brasil e tal. Na época. Roubou uma quantia irrisória. Tá errado roubar? Tá errado furtar? Tá. Mas por que não prendem esses ladrões que estão no poder, que assaltam dos cofres públicos milhões, bilhões, por ano, por mês? Quer dizer, prendeu uma pobre coitada lá, que roubou, que furtou R$10 de uma Bíblia lá, que estava dentro de uma Bíblia lá, ela pegou, foi condenada, foi julgada e condenada, 6 anos de cadeia. Agora, os ladrões da nação, que roubam bilhões que faltam para a educação, faltam para a segurança, faltam para a saúde, faltam para a infraestrutura do país. Esses não, eles estão soltos aí. O caso, eu vou dar um exemplo agora, o próprio caso do Banestado, que o seu Moro está envolvido também. A mulher do Moro está envolvida no caso do Banestado, vai para 800 bilhões hoje a correção. Que foi quase 200 bilhões de dólares no caso do Banestado. Está aí na mídia, você pode pegar. O seu Moro lá está envolvido na história do seu Banestado também. Ele e a mulher dele estão envolvidos. Quer dizer, quantos foram para a cadeia? 0. E o delegado que tentou forçar a barra, o Protógeno Queiroz 2, perseguiram. Um detalhe, esse tipo de situações, eu não vou chamar de cidadãos, né? Vou chamar educadamente aqui. Estão brincando com a verdade. O povo brasileiro é muito quietinho até certo ponto. Esses tipos de situação que o professor está citando aqui, a gente está debatendo aqui, coloca em xeque-mate o Estado Democrático de Direito. Coloca em xeque-mate a democracia, entre aspas, que para mim não existe democracia nesse país.
Nunca existiu. Nunca existiu. É ilusão. A gente ainda tinha um pouquinho de democracia quando era votação por urna em cédula. Ainda tinha um pouquinho. Isso aí coloca em xeque-mate o regime do país e abre espaço o quê? Para uma revolução e uma ditadura que só Deus sabe se vai ser do lado do povo, do país ou contra o povo para massacrar o povo. Então, a situação é bem assim, é caso das autoridades, das pessoas de bem, a sociedade civil, as pessoas de bem da sociedade civil, as autoridades comprometidas com a justiça e a soberania nacional, se mobilizarem, se reunirem e tomarem atitude enquanto é tempo. Porque depois, amanhã ou depois, pode não ter mais Brasil, pode não existir mais nação. E aí? Não, sociedade. Virará um inferno. Vai virar um inferno. Pode explodir, inclusive, uma guerra civil, que é pior do que uma guerra militar. Uma guerra civil ela é mais devastadora do que uma guerra militar. Mas Nós temos exemplos aí em vários países do mundo aí. Países que estão em guerra civil. há anos. Há anos, um matando o outro. Um cidadão matando o outro por água e comida. Não tem nem mais adulto. Porque acabou... crianças andando armado com fuzil na rua. Guerra. Em guerra. Porque o Estado foi privatizado, entregaram tudo. Acabou o Estado e está lá um matando o outro por comida e água. Enquanto que as empresas que se apossaram das riquezas desses países, pegam as riquezas, levam lucro, as riquezas para os seus países, os políticos corruptos que venderam seus países tão bem com as suas famílias nesses países, e o povo lá que se lasque. Está tudo morrendo de fome, um matando o outro. E é isso que eles querem fazer com o Brasil, é isso que o povo tem que acordar. Aí a questão aqui, que a gente vai entrar daqui a pouco... Só para acrescentar um negócio aí, presta atenção. Na minha visão, ó, eu acho o seguinte. Olha só. Eu vou citar dois exemplos aqui. Se o Facebook expulsasse você, se o Twitter expulsasse você, se qualquer outra rede social, Instagram, expulsasse você, você ia ficar chorando, e se tivesse algum processo, você até faria contra elas. Não é? Você até faria. Porque o que aconteceu? Você criou um vício. Você doutrinou as pessoas a serem viciadas nisso aí. Eu considero isso, presta atenção, eu considero isso já como uma droga. A droga não é mais só a cocaína, não. A internet, as redes sociais, tudo viraram droga. Então, o que eu quero dizer para você? Que alinha na mente das pessoas. Exatamente, exatamente. Então, peraí. Então, o que eu quero dizer para você? O seguinte, olha só. Elas fazem o que fazem e sabem que você se assujeita a elas. É o que eu falei para você. Tem cara que cai em depressão se o Facebook expulsa ele, se o Instagram expulsa ele, se o YouTube expulsa ele, cai na depressão, fica deprimido, se sente um lixo. Então, quer dizer, aí já é um problema pessoal, você já está viciado, cara. Você já está viciado nisso aí. Então, o que as redes sociais fizeram? Ela viciou você a tal ponto que você hoje não consegue mais se livrar do vício. Então, a mesma coisa, você pega um Bolsonaro. Bolsonaro vai lá, o governo dele, você tem um cara da Fundação Palmares, o que o cara é? Negro e LGBT. O cara discrimina o negro e os LGBT. É representante dos negros, é representante ele da Fundação Palmares, só do movimento LGBT. Não. E discrimina. Não, olha só, presta atenção. Ele não é representante dos LGBT, ele representa a Fundação Palmares, que é de negro. Agora, ele também é um LGBT. Defende. Não, e é contra. E é contra. Aí você pega, olha só, aí você pega, ele colocou uns caras na FUNAI lá, que conseguiu aliciar os índios,
E os próprios índios hoje estão trabalhando contra ele próprio, que estão ganhando dinheiro, querendo ganhar dinheiro com a mineração. Peraí, cara, ou o cara é índio ou não é índio. Se eu estou ganhando... Peraí, cara, eu sou um índio, estou querendo andar de Cherokee, fazer universidade. Não, então eu não sou mais, sou um homem branco. Concorda? Porra, ou o cara é índio ou não é índio. Aí você pega o ministro da Agricultura, depois eu vou fazer um resumo para você entender. Aí você pega o ministro do Meio Ambiente, que o cara é contra quem? O próprio meio ambiente. O cara que mais liberou agrotóxico, o cara que está pouco ligado com os incêndios aí, e diz que foi A ou B que tocou, ou o D que tocou o fogo de propósito. Aí você vem um presidente que é ligado a famílias de milícia, minhas milícias estão aí e fazem o que querem. Peraí, cara, peraí. Então é o seguinte, nós estamos viciados. Nós estamos viciados. Américo, 150 mil foram para casa do caralho. O presidente não está nem aí. O general lá da saúde não está nem aí. Quer dizer, olha só, se eu dizer uma coisa para você. Esses camaradas, a justiça está pouco preocupada com o que vai acontecer daqui para frente, muito menos as Forças Armadas. Eles estão não preocupados, estão querendo ver, estão pagando para ver. Então eu acho que a sociedade tinha que mostrar o lado dela. Tinha que mostrar o lado dela. É que eu falei para você, eu não faço vídeo para ficar contando historinha de abobrinha, ou ficar criando esperança, ou ficar xingando o candidato A, candidato B, ficar falando de Bolsonaro o dia inteiro. Olha, Bolsonaro saiu para trabalhar com sapato azul. Olha, o Bolsonaro não fez a barba. Puta que o pariu, vai encher o saco com essa merda o tempo todo. Aí pega um assunto, a mídia hoje, eu estou falando da rede social mesmo, é da rede social. Que tanto gosta de se engrandecer que está se modificando. Não, eles estão se prendendo na mesma coisa. Você pega aí o que você falou do rap aí, ficou uma semana enchendo o saco essa porra. Uma semana enchendo o saco essa porra. Agora não viu o fundamental. Qual foi o fundamental? De o cara soltar baseado dentro da lei e quando existe milhões de pessoas presas no Brasil em função dessa porra dessa lei. Dessa mesma lei. Exatamente. Agora, a rede social não mostrou. Aí o cara fala assim, não, mas que a rede social... Peraí, qual é a rede social que vai mostrar? Facebook, Instagram, vai pro inferno, porra. Vai pro inferno. Ficar mostrando abobrinha, amigo, não mostra o real. Mostra o real. Não é pegar um vídeo de porcaria e ficar partilhando pra você. Às vezes nem vejo o vídeo, tá o cara e você não tá informando nada. Você tá divulgando uma porrada de ilusão, de babaquice. Então, olha só. Sabe qual é a preocupação do judiciário hoje? Não tá nem preocupado. Ó, rapaz, tem cara morrendo dentro do presídio de coronavírus. O Estado não está nem aí, rapaz. Ah, mas tá defendendo a empresa? Tá, então é o seguinte. Então é para matar a empresa, é isso? Então mate, não prenda. Não é isso? Agora você bota dentro do presídio, deixa o cara morrer de doença, não é só coronavírus, é tuberculose, é uma porrada de doença. O Estado não manda assistência médica. Então é o seguinte, ó. Não tô nem aí. Então, essa justiça, você acha que ela está preocupada com nada? Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Com detalhe, só preso pobre. Presta atenção uma coisa para você, presta atenção. Um cara que é... Esse cara aqui vai ser nomeado agora aí pelo Bolsonaro aí, esse ministro aí, qual é o salário? 40 mil. Né? 40 mil. Ele vai ganhar 40 mil no primeiro mês. No segundo mês é 50, no terceiro 70, daqui a pouco ele está ganhando mais de 100, que hoje o ministro, que está lá menos de um ano, está ganhando mais de 100 mil por mês, todos eles. Para com essa babaquice de salário mínimo, que ele ganha 40 mil, isso aí é salário mínimo para eles, rapaz. Eles ganham 100, 150 mil, a própria mídia já mostrou isso, rapaz. Eu quero fazer uma colocação aqui. Então, só para acrescentar. Então, olha só. Você, ministro Supremo, está preocupado comigo, um cidadão comum? Eu, um cara que ganha um salário mínimo, um batalhador, tu está preocupado? Tá porra nenhuma. Para com essa porra. Então, eles só vão acreditar. Eu já falei e sempre vou bater nessa mesa.
esse poder instituído dentro do Brasil, seja ele o poder legislativo,